Ele chegou a negociar com o PSD uma eventual inclusão no governo. Hoje ouvimos a líder da bancada parlamentar dizer que falta ambição ao governo. Depois de conhecido esse programa, sentem no fundo que acabaram por tomar a decisão certa? Boa noite a todos. Eu gostaria de começar por responder que, infelizmente, não há nenhum choque fiscal. Não há nenhuma redução fiscal a sério e isso vê-se, por exemplo, no IRS. E eu via que estava ali a passar a redução até ao 8º escalão, mas quando forem ler o que está no programa é a redução das taxas marginais a cerca de 0,5%. Depois diz que alguns pode ir até 3%. Não diz quais. E nós já tínhamos feito essas contas durante a campanha. Aquilo que, infelizmente, o PSD, neste caso o Governo também com o CDS, está a propor é que para um salário médio de 1.500 euros, essa pessoa veja devolvida em termos de IRS 5 euros. Isso não é nenhum choque fiscal. Olha que não é isso. É isso. Essas contas não estão bem feitas. Essas contas estão bem feitas e já tinham sido feitas na campanha. Os 3 pontos percentuais têm muito Infelizmente, parece que alguns só estão a fazer agora. E por isso, isto não é nenhum choque fiscal. Além do mais, a agravar a isso, não há nenhuma redução de escalões. Portugal continua a ser o país com mais escalões da Europa e este governo, infelizmente, preferiu continuar a política do PS de os manter este número tão elevado que tem uma consequência muito simples, é que penaliza muito rapidamente as pessoas que estão a subir de salário. E depois há aqui um terceiro fator, que é este argumento do IRS jovem. Assim, eu até falo aqui em representação dos jovens. Não é representação dos jovens, ia dizer em conflito de interesses, porque obviamente, tendo menos de 35 anos, esta medida beneficia-me. Mas eu acho que esta medida é uma injustiça fiscal e é uma desigualdade perante a lei, porque todas as pessoas mereciam ter os seus impostos diminuídos, não é só as pessoas que têm até 35 anos. Parece que há aqui um prazo de validade da redução fiscal. Quer dizer, até aos 35 anos vamos baixar os impostos e depois, a partir dos 36 anos, pagam uma brutalidade outra vez. Então, e quem hoje já tem 36 anos e quem hoje já passou por 2 ou 3 crises e quem hoje ainda está à procura de tentar comprar a primeira casa, essas pessoas não vão ter a redução de IMT, não vão ter a redução de IRS. Porquê? Porque têm mais um ano do que estes 35 anos. Não faz sentido nenhum. E eu contra mim falo neste aspecto. Não é contra mim, é no sentido em que toda a gente, independentemente da idade, e as pessoas são iguais perante a lei, perante a Constituição, deveria ter acesso a esta redução fiscal. E eu lembro-me na campanha de Luís Montenegro dizer que a sua primeira medida seria baixar os impostos. E eu quero ver o que é que vai acontecer. Porque deve ser baixar os impostos sobre os rendimentos de trabalho, não em 5 euros, mas em muito mais do que isso. Sobretudo no país em que estamos, que teve nos últimos anos recordes e recordes de carga fiscal, que tem das maiores taxas de esforço fiscal da Europa, e o Governo agora não pode simplesmente, depois do Estado ter cobrado isto tudo, dizer, portanto, olha, devolvemos aqui 5 ou 6 euros. Acha que, de certa forma, Luís Montenegro e este Governo estão a enganar os portugueses, é isso? Não sei se estou a enganar os portugueses, porque não estão... quer dizer, o programa é claro no que diz. É claro, tem algumas coisas vagas, mas é claro. E o que eu estou a dizer é, lendo o programa, é óbvio que esta redução fiscal é muito diminuta. Mas e nós já tínhamos isto dito na campanha. Nomeadamente no programa eleitoral. Não, o programa eleitoral já era praticamente igual. Eu acho é que, se calhar, a campanha da AD funcionou bem, ou a campanha da comunicação social funcionou bem, e parecia que iria haver um grande choque fiscal. E não iria haver, segundo aquilo que estava no programa, que é isso que eu espero que mude e que, num orçamento, haja uma redução de IRS. Portanto, há bocadinho não me respondeu à minha pergunta. Deduzo, por aquilo que disse, que a Iniciativa Liberal acabou por ficar satisfeita por não ter feito parte deste governo. Sentiram que tomaram a decisão certa, é isso? A Iniciativa Liberal, com este programa, não estaria, mas se calhar, se estivesse, haveria outras medidas. Mas só para dar muito rápido uma nota, eu também acho que há medidas positivas, obviamente, no programa, em relação à educação, em relação à privatização da TAP, por exemplo, em relação aos transportes, em relação ao problema da água, da escassez, onde há várias medidas que nós também tínhamos proposto, e por isso eu acho, sem dúvida, que é um programa muito melhor que o anterior do PS. Mas é um programa pouco ambicioso, que não tem estas reformas, sobretudo a fiscal, obviamente, mas também na saúde, onde eu já agora pergunto ao Paulo para uma próxima ronda, onde é que estão as PPPs? O PSD disse Vamos que deixar o assunto da saúde precisamente para uma segunda ronda, até porque é um assunto... Nós, obviamente, que desta análise preliminar que fazemos, é evidente que há aqui algumas questões em que a Iniciativa Liberal é muito mais ambiciosa naquilo que são as suas ideias e, portanto, irá continuar a fazer no Parlamento uma insistência em muitas das nossas medidas que nós acreditamos que são medidas que resolvem grande parte destes problemas e, portanto, obviamente que poderá haver uma ou outra situação em que há essas convergências, mas nestas questões que para nós são essenciais, estamos a falar de questões relacionadas
com impostos, com o alívio daquilo que se pretende que exista para as famílias, a questão da saúde, que para nós esta visão de apenas se recorrer quando já o Serviço Nacional de Saúde está completamente esgotado é claramente insuficiente para aquilo que as pessoas precisam, que é ter um atendimento efetivo e em Mário Amorim Lopes, o que é que tem neste programa que tenha identificado como da Iniciativa Liberal? Bom, antes de mais, muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Para começar numa nota positiva, num registro um bocadinho divergente, eu diria que este programa até é uma evolução em relação aos últimos 8 anos. Agora, o problema é que a base de comparação é de facto muito fraca. Aquilo que foi os planos de governo dos anteriores governos não resolveram os problemas do país, pelo contrário, em alguns casos até os agudizaram, levaram a carga fiscal para máximos históricos e, enfim, os serviços públicos estão no estado em que todos sabemos que estão. Olhando para o programa em particular, nós encontramos lá, de facto, algumas medidas... Eu tenho aqui duas. Posso lhe dizer, alargar os cuidados prestados pelas farmácias comunitárias, maior concorrência no serviço ferroviário. Sim, dentro da saúde até há mais. Nós falamos muito da questão dos modelos, das USF modelo C, que na verdade isso já vem do governo do José Sócrates, só que nunca foi implementado na prática. Nós falamos muito disso e não é privatizar os cuidados de saúde, pelo contrário, é contratualizá-los com o setor privado e com o setor social. Falamos também do registro de saúde eletrónico, no caso do PST chamou-lhe registro eletrónico de saúde, não sei se por lapso ou se para marcar aqui a diferença. Enfim, não fala, por exemplo, da questão das PPPs, que terminaram por pirraça ideológica do anterior governo, que era importante recuperá-las, porque, segundo o Tribunal de Contas, traziam valor, poupavam dinheiro ao Estado e prestavam bons cuidados de saúde aos portugueses, que é isso que interessa. Temos de despolitizar a saúde e isso poderia ser um bom caminho. E depois, por exemplo, na questão das medidas fiscais, no caso da redução de IRC, nós éramos mais ambiciosos, aliás, enfim, eu diria que no geral o nosso programa era mais ambicioso e, portanto, nós teríamos deixado muito satisfeitos se tivéssemos lido o programa do governo do PSD, tivéssemos encontrado bem mais medidas nossas. Não houve reunião, mas continuamos a estar dispostos a reunir e a melhorar o programa de governo e aquilo que será a atuação do governo, porque acima de precisam de reunião para votar a favor, não é? Em cima de qualquer debacle partidário, eu acho que deve estar sempre o interesse de Portugal e dos portugueses. E, portanto, nós vamos continuar a ajudar o PSD a melhorar o seu programa de governo e a fazer disto uma coisa mais ambiciosa. E voltando à questão da parte fiscal, por exemplo, na redução de IRC, o PSD propõe uma redução para 15%. Nós, no caso, fomos um bocadinho mais ambiciosos e propusemos mesmo 12%. E é importante clarificar aos portugueses que uma redução de IRC não é dar borlas a ricos. Não é começar a dar dinheiro aos acionistas. Os acionistas depois pagam impostos em sede própria. Aquilo que são os lucros das empresas, depois, naturalmente, se eles quiserem retirar proveitos para si, terão de pagar em sede IRS ou em sede própria, terão de pagar os impostos devidos. O que está aqui em causa é dar disponibilidade, recursos às empresas para que elas no próximo ano possam crescer, possam aumentar salários, possam contratar mais gente e, mais importante do que tudo, e foi isso que motivou a nossa proposta de baixa do IRC, é atrair empresas para Portugal. Porque nós, neste momento, temos um problema muito grave, que é o problema da falta de crescimento económico. Fomos ultrapassados por todos os países da Europa de Leste e não há Estado social que sobreviva, não há educação que melhore, não há saúde que recupere, se nós não conseguirmos ter, de facto, crescimento económico. Esse é o motor que vai ajudar a resolver todos os outros problemas. Daí a forma veemente com que nós falamos da descida fiscal, desse choque fiscal. Deixe-me voltar à Joana Sá Pereira. Porque... aplicado. Teremos um país mais desigual. Mariana Leitão. Sim, bem, mais uma vez, esta moção de rejeição do Bloco de Esquerda e os argumentos que foram agora apresentados pelo Fabiano Figueiredo mostram bem aquilo que já é conhecido de todos nós, que é a aversão ao lucro que o Bloco de Esquerda tem, em que vem falar de baixar uma série de impostos que incidem sobre as empresas, como se isso fosse uma coisa altamente prejudicial, porque beneficia umas quantas grandes empresas. A verdade é que a maioria, a grandíssima, vastíssima maioria do tecido empresarial português são pequenas e médias empresas. E, portanto, é preciso terem atenção que, quando se está a reduzir impostos às empresas, alguns dos quais incidem diretamente sobre estas pequenas e médias empresas, estamos também a permitir que estas empresas possam desenvolver, possam ter mais lucros, com mais lucros permitirem mais empregos, melhores salários. E, portanto, há aqui uma questão fundamental, e eu falo concretamente em relação ao IRC, que é, e que nós até achamos que este programa do Governo fica aquém,
porque faz uma descida progressiva até daqui a 3 anos para os 15%. E a verdade é que o IRC tem de ser competitivo e, portanto, tem de reduzir drasticamente para garantir que há investimento estrangeiro, investimento sem o qual o país não cresce, não se desenvolve e continuamos a prolongar no tempo os baixos salários, os empregos precários. E isso é que nós não queremos. Portanto, quando também às vezes nos atacam, e já várias vezes elementos do Chega têm esse tipo de abordagem, de que nós só queremos saber das empresas, não queremos saber dos trabalhadores, isso é factualmente mentira. É factualmente mentira. Porque a verdade é que, ao conseguirmos baixar impostos para as empresas e permitindo que haja mais investimento privado, que haja mais investimento estrangeiro, estamos efetivamente, em última instância, a beneficiar as pessoas que trabalham nessas empresas, a criar maior competitividade no próprio mercado de trabalho, o que vai, obviamente, aumentar os salários. E essa é a grande questão. E, portanto, esta aversão ao lucro que partidos como o Bloco de Esquerda e o próprio PCP, não está aqui, mas partilha da mesma concepção, é exatamente aquilo que continua a manter o país atrasado e nesta dinâmica de baixos salários.